Uma palavra da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estarei fazendo a leitura a partir do versículo 54 até o versículo 62. Diz assim a palavra do Senhor: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o-viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Quero lhe trazer o significado de decepção que consta em nosso dicionário brasileiro. Sentimento de desgosto, de mágoa ou desalento, sensação de tristeza, circunstância emocional de melancolia, ausência de alegria, desapontamento causado por uma circunstância imprevista, caracterizando o mal. Quero trazer alguns exemplos de decepção. Decepção familiar, causado por um de seus entes queridos ou sua família. Decepção profissional, causado pela expectativa do novo emprego, onde descobre que não era tudo aquilo que esperava. Decepção afetiva de uma amizade, causado por uma confiança traída, descobrindo que não devia nem ter conhecido aquela pessoa. Decepção amorosa, causado por um amor não correspondido, confiando neste amor, entregou seu coração, dedicou seu tempo, sua vida a este amor. Então ocorre a traição, a agressão, descaso, brigas intermináveis. Mas a maior decepção é a decepção interior, ou seja, decepção consigo mesmo, causado por nós mesmos, algo que não devia ter falado, não devia ter agido daquele jeito, não devia ter ido àquele lugar, não devia ter vestido aquela roupa, não devia ter comido daquela forma, não devia ter bebido daquele jeito, não devia ter julgado sem conhecer, respondido sem ter certeza. Isso destrói nossa autoestima, nossas esperanças, nossa vitalidade. São muitos que passam por isso, causando até uma depressão profunda, um desânimo total. Refletindo no texto bíblico que acabamos de mencionar, somente no Evangelho de Lucas é apresentada uma visão diferente dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e João, em relação ao momento que o apóstolo Pedro faz o que Jesus tinha lhe avisado. Se lermos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 33 e 34, diz assim: Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Pedro, nos versos posteriores, a partir do 54, corresponde às expectativas de Jesus e nega ao Senhor 3 vezes. Momento terrível, um julgamento forjado para matar Jesus. Os sacerdotes e fariseus, por um ato de traição, conseguem aquilo que há um bom tempo estava planejando: prender Jesus Cristo. Quando Pedro nega pela 3ª vez, Jesus olha para ele e o seu olhar diz tudo. Pedro, na hora, percebe o que tinha feito. Mas estou falando de Pedro. Sim, aquele que Jesus conheceu à beira de um rio, onde estava pescando, e disse: A partir de agora será pescador de homem. Pedro viu os grandes milagres que o Senhor operou: paralíticos andando, leprosos limpos, endemoniados sendo libertos. Pedro presenciou todos esses milagres. Quando Jesus olha para ele, no momento que ele o nega, o cantar do galo pode ser ouvido por todos naquele lugar.
Talvez você esteja imaginando, como pôde Pedro fazer isso? O homem que viu e ouviu coisas que somente os grandes profetas do Antigo Testamento viu e ouviu. Como Pedro pôde fazer isso com Jesus? Aquele olhar, você pode imaginar o olhar de Jesus? Se você já passou por uma situação como essa, uma decepção como essa, com alguém do seu trabalho, da escola, faculdade e principalmente sua família, você pode então imaginar aquela cena, o olhar de Jesus. Pedro fazia parte da família, era um dos 12 discípulos, comia com Jesus, dormia nos mesmos lugares que Jesus, andava pelos mesmos lugares que Jesus, falava como Jesus. Nós temos pessoas que fazem parte da nossa vida que é assim, sempre estão conosco, compartilham das nossas alegrias, e tê-las perto de nós é muito bom, é muito gostoso, é muito confortante. Você pode dizer então, Jesus devia ter fulminado Pedro com o seu olhar, dizendo: você me negou diante de todos, depois de tudo o que eu fiz por você, de onde te tirei, você não era nada, não tinha nada, te dei um nome, te dei um título, te dei uma posição e você age desta forma comigo. Calma lá, mas nós estamos falando, não é de uma pessoa qualquer. Estamos mencionando o nome que está acima de todos os nomes, mestre por excelência. Estamos falando de Jesus Cristo. Jesus não estava decepcionado com Pedro. Jesus sabia das limitações de Pedro, das fraquezas de Pedro. Jesus conhecia Pedro mais do que o próprio Pedro. Mediante toda a passagem podemos perceber que Jesus sabia quem era seu discípulo. Quando Jesus olha para Pedro, ele apenas confirma: Pedro, você não pode me salvar, pois sou eu o Salvador. Sou eu que tenho que passar por isso, não você. O que você disser não pode mudar a missão que eu tenho que terminar. A decepção nesta passagem não foi de Jesus. A decepção foi do próprio Pedro. Sim, quando ele termina de falar, o galo canta e Jesus olha para ele. Naquele momento, Pedro se converte. Naquele momento, uma cortina se abre diante dele e todos os ensinos, pregações, milagres que Jesus havia realizado faz todo sentido na vida de Pedro. Pedro se decepciona consigo mesmo. Eu falhei, eu cheguei até aqui, depois de tudo que vi e ouvi, eu falhei. Ele me avisou, ele me disse, eu não entendi, eu falhei. Aquele olhar de Jesus dizia: Pedro, agora você entende por que eu vim a este mundo e qual é a minha missão. Pedro chorou amargamente, mas é nesse momento de dor que ele se converte. Posso dizer que a partir daquele momento começou o ministério de Pedro, o apóstolo Pedro, homem que operou milagres em nome de Jesus, que somente a sua sombra por onde passava curava os enfermos, que em uma de suas pregações milhares de almas foram salvas pelo poder do Espírito Santo. Às vezes é no momento de dor e sofrimento que o Senhor quer operar em nossa vida. Eu não conheço as suas dores, suas decepções, suas frustrações, quem arrasou com a sua vida, sua saúde, sua autoestima, não sei, mas Jesus sabe. Como ele sabia de tudo que Pedro iria fazer, ele sabe de você também. Não importa se você se decepcionou ou se você está decepcionado consigo mesmo, Jesus está falando com você: descansa em mim que eu posso aliviar as suas dores, eu posso te fortalecer. Jesus está dizendo: eu posso te fazer enxergar que existe esperança sim, uma nova vida sim, um motivo sim de ser feliz, de viver e de amar. Jesus diz: eu tenho poder para te curar, eu curo as tuas decepções. Levanta a sua cabeça, saia dessa depressão, o sol brilha lá fora, o sol da justiça, a luz na escuridão. Jesus quer te salvar, Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!